Apóstolos, no capítulo 27, para a nossa breve meditação nessa noite. Se você puder, coloque-se em pé. Atos dos Apóstolos, capítulo 27, versículo 33 até o 37. Atos dos Apóstolos, 27, do 33 ao 37, diz assim a palavra do nosso Deus. Entretanto, que o dia vinha, Paulo exortava a todos a que comessem alguma coisa, dizendo: é já hoje o 14º dia que esperais, e permaneceis sem comer, não havendo provado nada. Portanto, exorto-vos a que comais alguma coisa, pois é para a vossa saúde, porque nenhum cabelo cairá da cabeça de qualquer de vós. E havendo dito isto, tomando o pão, deu graças a Deus na presença de todos, e partindo-o, começou a comer. E tendo já todos bom ânimo, puseram-se também a comer, e éramos, ao todo, no navio, 276 almas. Amém. Assente-se, por favor. Essa aqui é uma passagem que fala a respeito de um naufrágio que Paulo e outras pessoas enfrentaram em uma viagem que Paulo fez. E por isso já dizemos que o tema da nossa meditação é Deus em meio ao naufrágio. Talvez se você soubesse que faria uma viagem de barco e que Paulo estaria dentro desse barco, você talvez hesitaria, porque em muitas das viagens que Paulo fez, ele enfrentou naufrágios. É como alguém falar assim que vai entrar num barco ou viajar junto com Tom Hanks. Para quem gosta de filme, sabe que ele já fez o náufrago, já pousou um avião no lago, já teve que enfrentar piratas no mar, e aí por aí vai, né? Só que Paulo enfrentou naufrágios, mas em todos eles a sua vida foi preservada pelo poder do Senhor. E nessa viagem, nesse trecho de viagem que Lucas relata esses acontecimentos, era uma viagem que Paulo fazia a Roma, mas era uma viagem a qual ele não foi enviado pela igreja como alguém, ou como ele era no passado, enviado para implantar uma nova igreja, ou para evangelizar os povos. Na verdade, ele estava sendo levado para Roma como um prisioneiro, pois ele iria a César, pois, sendo ele um cidadão romano, apelou para César. E mesmo sendo levado como um prisioneiro, enfrentando muitos dissabores, a vontade de Deus estava sendo cumprida na vida dele. Mas como assim a vontade de Deus estava sendo cumprida na vida de Paulo, apesar de sucessões de problemas ou de sérias dificuldades e até mesmo uma tragédia que lhe acometeu ou acometeu ali o barco? Como assim a vontade de Deus estava sendo feita ou cumprida? Porque o próprio Paulo escreveu que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Então parecia contraditório dizer que a vontade de Deus estava sendo cumprida no momento de dificuldade. Sim, nem tudo o que aconteceu ali estava se cumprindo porque os marinheiros, ou o centurião, ou o mestre da embarcação, ouviram a voz de Deus. Na verdade, eles estavam ali porque não só não ouviram, não tinham temor de Deus, mas não ouviram um conselho de Paulo. Porque Paulo lhes disse que era melhor ficarem no porto, ou Bons Portos, era o nome do lugar onde eles estavam, porque eles teriam muito trabalho. Bom seria se eles tivessem ouvido a Paulo, assim como a irmã Dalva ouviu a Juanita, porque ouviu o conselho e não foram, ela mesma deu esse testemunho. E se eles tivessem ouvido Paulo, talvez não tivessem enfrentado aquele naufrágio ou aquelas lutas que tiveram, mas enfim, eles foram. E o que fica evidente para nós é que Deus quis que Lucas registrasse os detalhes dessa viagem do naufrágio, primeiro para que conhecêssemos a história, mas também para que ficasse claro a respeito do poder de Deus em meio aos naufrágios. A intenção de Lucas não era
acima de tudo, mostrar o poder da fúria do mar contra as embarcações. Porque, sim, de fato, houve uma fúria no mar, e aquela fúria levou uma embarcação ao naufrágio. Mas fica muito mais evidente que o poder de Deus é muito maior que a tormenta para preservar as vidas daqueles que estão nas mãos do Senhor. Então, não importa a tempestade que estamos enfrentando, se estamos nas mãos do Senhor, estamos seguros. E é sobre isso que a Bíblia nos ensina. Porque Deus tinha um propósito na vida de Paulo, e esse propósito se cumpriu. Então nós vamos ver a respeito do agir de Deus em meio ao naufrágio. O que nós aprendemos? Aprendemos que Deus nos dará direção, mesmo quando somos forçados a fazer o que Ele não direcionou. O que fica claro para nós nessa passagem, Atos dos Apóstolos, capítulo 27 e 28, é que Deus tinha um propósito, que Paulo chegasse a Roma. E algumas vezes, irmãos, nós seremos forçados a fazer coisas que não queremos fazer, a viver situações que não planejamos. A exemplo de Paulo, sendo prisioneiro, ele não fazia as próprias escolhas. Ele era primeiro prisioneiro de Cristo, como ele mesmo se declarou, e estava então submisso à vontade de Cristo, mas era também agora prisioneiro de Roma e estava sujeito às decisões do centurião. E o máximo que ele poderia fazer era evangelizar, e ele fez, e aconselhar. E o seu conselho foi: não saiamos daqui, vamos esperar. Porém, não ouviram o conselho de Paulo, e então enfrentaram aquela tempestade. Mas, irmãos, se nós estivermos submissos aos planos de Deus, Ele cumprirá os seus propósitos nas nossas vidas e através de nossas vidas. Às vezes nós veremos situações, como já dissemos, que não escolhemos, que não queríamos viver, que não gostaríamos de passar. Quais situações? Paulo enfrentou um naufrágio, ou enfrentou uma tempestade, mas nós poderemos viver uma situação de desemprego. Quem escolhe ficar desempregado em sã consciência? Ou podemos até enfrentar situações de viagens forçadas. No começo, até alguns gostam de estar viajando pela empresa, mas quando isso se repete, se torna cansativo. Ou até mesmo situações de doenças, de ter que fazer um tratamento que não queria, de ter que ficar fazendo sessões e sessões que não desejava, ou enfrentar situações de luto, e por aí vai. Então, sim, existem muitas situações que nós enfrentamos e que não escolhemos, mas se nós estivermos, irmãos, no centro da vontade de Deus, Deus cumprirá os seus propósitos, independentemente das situações. E se nós esperamos em Deus, Deus trabalhará por nós, como diz Isaías no capítulo 64, versículo 4, no final, que Deus trabalha para aquele que nele espera. E isso se percebe nessa passagem, em que Deus deu direção a Paulo no meio de uma viagem perigosa, que por Paulo ele não estaria viajando ali. Embora ele não se opôs a ter que ir a Roma, ele sabia que ir a Roma era a vontade de Deus, mas aquela viagem seria algo imprudente. Mas apesar de estarem ali naquela tormenta, Deus deu instruções a Paulo. Versículos 23 e 24, nós vemos que o Senhor, por meio do seu anjo, falou com Paulo. E ele disse, no caso, Paulo falando aos marinheiros e a todos que estavam naquela embarcação, porque essa mesma noite o anjo de Deus, de quem eu sou, a quem eu sirvo, esteve comigo dizendo: Paulo, não temas, importa que sejas apresentado a César, e eis que Deus te deu todos quantos navegam contigo. Então Deus deu instruções a Paulo e confirmou através de uma promessa que ele cumpriria os seus propósitos. E se é plano de Deus, meus irmãos, nada poderão frustrar-nos. Foi essa a conclusão de Jó, no capítulo 42, versículo 2. Bem sei que tudo podes e que nenhum dos teus propósitos
podem ser impedidos, ou nenhum dos teus planos podem ser frustrados. Então talvez você que está aqui nessa noite esteja enfrentando algo que você não gostaria e que inclusive traz temor. Mas você está nas mãos de Deus. E Ele vai cumprir através da sua vida os seus propósitos. Que bênção ouvir, por exemplo, a irmã Cléo falando que a Miriam está lá sim enfrentando uma tempestade, mas ela está testemunhando de Cristo. Então Deus está cumprindo os seus propósitos através da vida da sua filha. Mas também, irmãos, essa passagem nos ensina, em segundo lugar, que em meio aos naufrágios ou tempestades, Deus nos dará a direção para enfrentarmos as fúrias, que por conta própria não poderíamos resistir. Tempestades que não temos forças em nós mesmos para enfrentarmos. Porque sim, existem embarcações que por mais robustas que sejam, não conseguem enfrentar certas tempestades. Que por melhor que seja a construção ou o projeto, a fúria do mar pode sim afundar uma embarcação. No versículo 4, nós vemos que aquela embarcação, ou não só aquela, aliás, num trecho da viagem, porque eles fizeram vários trechos, né, durante aquela viagem, mas na viagem eles enfrentaram ventos que lhes eram contrários. E enfrentar vento contrário não é fácil, porque parece que a gente está realmente remando contra a maré ou contra os ventos, e isso é cansativo. No versículo 7 nós vamos ver, por exemplo, que eles não conseguiam ir mais adiante, e como por muitos dias navegássemos vagarosamente, havendo chegado apenas de fronte de Quinido, não nos permitindo o vento ir mais adiante, navegamos abaixo de Creta, junto de Salmone. Então, os ventos eram contrários àquela embarcação, e em outro trecho da viagem, o vento era tão forte, contrário, que os marinheiros até se renderam, e eles deixaram o barco à toa, ou a embarcação à deriva, porque eles estavam lutando, navegando, se cansando, e chegou um momento que eles viram que não valia mais a pena lutar, e falaram, não, vamos deixar o barco por sua própria conta. E às vezes, meus irmãos, também, os ventos contrários são tão fortes, que até os que têm fé, chegam a pensar que não escaparão. Foi o que aconteceu com esses irmãos. Lucas, ele fala, porque ele sendo aqui o escritor do livro de Atos, no versículo 20, ele escreve: e não aparecendo, havia já muitos dias, nem sol, nem estrela, e caindo sobre nós, não pequena tempestade, fugiu-nos toda a esperança de nos salvarmos. Então até Lucas estava dizendo, olha, nós achamos que não íamos escapar dessa tragédia. E acontece sim, meus irmãos, que em alguns momentos, as tempestades, as névoas, a escuridão, são tão densas, que a gente olha para cima e não vê o céu, a gente só vê nuvem, escuridão, tempestade, e não vê o céu. Mas nós podemos ter uma certeza, que embora não vejamos o céu, aquele que tem o seu trono nos céus nos vê. Está nos contemplando. E está sabendo de todas as lutas e tempestades que passamos. E não há treva, ou escuridão, ou densas nuvens, que impeçam os olhos de Deus de nos verem. O salmista escreveu no Salmo 139, versículos 11 e 12, se disser, de certo que as trevas me encobrirão, então a noite será luz à roda de mim, nem ainda as trevas me encobrem de ti, mas a noite resplandece como o dia, e as trevas e a luz são para ti a mesma coisa. Para nós, na escuridão, a gente não enxerga nada, mas Deus está nos vendo, Deus está no controle, e Deus é quem cumpre o seu propósito em nossas vidas, e o navio poderia até estar à deriva nas mãos dos marinheiros, mas as vidas naquela embarcação não estavam à deriva nas mãos de Deus. Deus tinha todo o controle. E assim, meus irmãos, pode até ser que estejamos
à deriva, sem saber que decisão tomar diante de uma tempestade, diante de uma luta. O que fazer? Que tratamento escolher? Que direção tomar? Mas se você está nas mãos de Deus, saiba que o que você está vivendo, vive sob a permissão e cuidado do Senhor. E mesmo que não saibamos o que fazer, Deus está no controle. Mas por último, nós aprendemos a respeito do agir de Deus em meio ao naufrágio, que Ele poderá até permitir que coisas úteis se percam, para que o essencial seja preservado. Haverá momentos em que precisaremos aliviar a carga para sobrevivermos. Houve um momento em que os marinheiros e até Lucas e os cristãos que ali estavam começaram a aliviar o barco, jogar as cargas no mar para sua própria sobrevivência. E sabe que às vezes, a exemplo das embarcações, na nossa vida, precisaremos abrir mão de certas coisas para preservarmos o essencial. Às vezes nós precisaremos vender um carro, às vezes precisaremos vender uma casa, às vezes precisaremos entregar alguma coisa, às vezes precisaremos recomeçar, abrir mão do que for útil ou do que é útil para preservar o que é essencial. Para preservarmos a família, para preservarmos a paz. Sim, chegarão dias em que precisaremos fazer o que não queríamos. E chegarão momentos até que Deus permitirá que o barco seja destruído, que foi o que aconteceu, você olhará depois dessas passagens. Mas as vidas serão preservadas, porque 276 almas estavam ali naquele navio, e por causa da promessa de Deus, todos foram preservados. E poderíamos até questionar sobre os métodos de Deus, porque Deus, sendo todo-poderoso, Ele não poderia acalmar a tempestade? Ou Deus, sendo todo-poderoso, Ele não poderia te curar, ou nos curar, ou resolver a situação num piscar de olhos, ou no estalar de dedos? Sim, poderia. Mas toda aquela situação foi uma oportunidade para que aqueles homens da embarcação soubessem que o Deus de Paulo é o único Deus todo-poderoso. E até mesmo quando eles chegaram à ilha de Malta, sendo mordido por uma víbora, nada sofreu. Então uma porta se abriu para Paulo falar do Evangelho, orar por pessoas, e tenho certeza, pessoas se renderam a Cristo. Isso, irmãos, pode nos ensinar que enfrentaremos tempestades, e por muitas vezes até naufrágios, teremos perdas, mas venha o que vier, Deus tendo os seus propósitos em nossas vidas, eles nunca serão frustrados, porque como diz a palavra de Deus, Ele pode todas as coisas e nenhum dos seus planos podem ser frustrados. Amém? Vamos orar? Por favor, coloque-se em pé. Pai, obrigado por essa noite, obrigado por Tua palavra e pelo Teu povo que veio aqui nessa noite. O Senhor reservou esta palavra para os que estão aqui e para os que ouvirão em algum momento, que seja a resposta do Senhor para cada um de nós, porque nós enfrentamos tempestades, mas além das densas nuvens, nós sabemos que há um Deus que pode todas as coisas e que tem os seus olhos sobre nós. Que o Senhor nos ajude e nos abençoe, meu Deus, em nome de Jesus. Amém.